Capítulo 5. A militarização da Renânia viola o Tratado de Versalhes. A população da Renânia recebe as tropas alemãs de maneira calorosa, aos gritos eufóricos e atirando flores aos soldados. É a primeira das Blumenkrieg, Batalha das Flores, Blumenkrieg, um período de retomada de territórios pelos alemães. Uma das cláusulas mais humilhantes para a Alemanha no Tratado de Versalhes era a ocupação militar da região alemã da Renânia pelas tropas da Entente. O tratado previa que a ocupação duraria 15 anos, mas tudo indicava que poderia se estender por mais tempo. Aproveitando-se dessa situação, a França tentou ser sucesso e estimular o movimento separatista na Renânia. A ideia era criar um estado satélite em pleno território alemão. Em 1930, antes do previsto pelo Tratado de Versalhes, as tropas estrangeiras abandonaram a região, mas as lembranças da ocupação não desapareceram facilmente. Ao contrário, mantiveram-se vivas, pois a retirada das tropas não colocaram fim à humilhação. As cláusulas de Versalhes determinavam que essa região deveria permanecer desmilitarizada. Ao criar a Wehrmacht, WEHRMACHT, em 1935, e anunciar ao mundo a soberania militar da Alemanha, Hitler absteve-se de enviar tropas para a Renânia. Aí tem uma figura aqui, pessoal, na entrada do capítulo, com a seguinte legenda: canhões antiaéreos alemães de 37 mm na Espanha, o único campo de batalha onde os alemães testaram suas armas antes de setembro de 1939. Veja só. A tensão internacional causada pela Itália ao tentar invadir a Abissínia atraiu as atenções da França e da Grã-Bretanha, dando a Hitler a oportunidade de empreender uma operação audaciosa, militarizar a Renânia. Essa operação poderia provocar uma reação militar da França com a ajuda de seus países aliados da Europa Oriental, Polônia e Tchecoslováquia. Isso sem falar no Reino Unido, e sem ignorar o fato de que o pacto de ajuda mútua entre a França e a União Soviética já estava em vigor. O exército francês, por si só, já era um inimigo respeitável, era considerado um dos melhores do mundo e, em tamanho, era muito superior à Wehrmacht. Assim, o Führer decidiu levar adiante a manobra militar e estabeleceu que as tropas alemãs ocupariam a Renânia em 7 de março de 1936. No início de 1936, o exército francês contava somente na metrópole com 20 divisões de infantaria e 5 de cavalaria. Essas forças eram engrossadas por mais 5 divisões recrutadas nas colônias e levadas para o território francês. O contingente na ativa somava 425 mil homens. Além disso, uma rápida convocação de reservistas poderia formar facilmente mais 20 divisões. Portanto, caso necessitasse recorrer a uma rápida ação militar, a França poderia enviar imediatamente 200 mil homens para lutar na Renânia. O governo francês, porém, estava de mãos atadas. Desde fevereiro de 1934, quando grupos de extrema-direita saíram às ruas para protestar contra o escândalo Stavisky, o governo mergulhara no caos político e financeiro. Atemorizadas diante do que qualificavam como uma ofensiva fascista, as esquerdas francesas agruparam-se na Frente Popular. O primeiro-ministro Pierre Laval foi acusado de ser condescendente com o expansionismo italiano na Abissínia. Ele renunciou em janeiro de 1936 e foi sucedido por Albert Sarraut, que governaria até maio, quando a Frente Popular venceu as eleições. Quanto à ocupação militar alemã da Renânia, a França não reagiu, pois o governo provisório decidiu não arcar com a enorme responsabilidade de responder militarmente à ação de Wehrmacht. Além disso, os oficiais do exército francês pintaram um quadro negro da situação. Segundo suas estimativas, a Wehrmacht possuía 24 divisões de infantaria, uma brigada de caçadores de montanha, 2 divisões de cavalaria e 3 divisões de blindados e uma força total de 520 mil homens. E havia outros efetivos a somar: 30 mil homens da Landespolizei, não sei o que é isso, Landespolizei, acho que é Landespolizei, não sei, corpo policial com estrutura militar, 40 mil homens das tropas das SS e 200 mil membros do Serviço de Trabalho do Reich. Isso totalizava 790 mil homens. Além disso, os franceses estimavam que os alemães contassem com 1,8 mil veículos de combate. Eram cálculos exagerados. Mesmo que o contingente militar do exército alemão tivesse crescido desde 1933, a adesão em massa de novos soldados aconteceu somente a partir de março de 1935, quando o serviço militar voltou a ser obrigatório.
Em sua maioria, esses novos soldados eram jovens recrutas com pouco treinamento e precariamente armados, sobretudo no que se refere às armas pesadas. Os carros de combate alemães efetivamente disponíveis somavam apenas 720, todos eles do modelo Panzer I, de utilidade duvidosa em combate. Seria mais apropriado descrevê-los como tanques para instrução das tropas. Os 200 mil jovens do serviço de trabalho do Reich não tinham recebido treinamento militar nem possuíam armas. Os membros das SS não somavam então mais do que 6 mil homens. Porém, para o Estado-Maior francês, uma reação contra a Alemanha dependeria do pleno apoio do Reino Unido, que no momento mostrava-se pouco interessado em impedir o que lhe parecia uma justa reivindicação por parte da Alemanha, pois na realidade as tropas alemãs ocupariam uma região pertencente ao seu próprio país. A França também esperava uma adesão da Bélgica, que se apressara em declarar-se neutra. Da Itália, irritada com a França em função das sanções impostas depois da invasão à Abissínia, e também da Polônia e da Tchecoslováquia. Os preparativos da Alemanha para militarizar a Renânia chamaram a atenção de diplomatas e agentes de informação franceses. Para a operação, o alto comando do exército alemão dispunha de 3 grandes unidades: o exército E, com 2 divisões, o exército C, com 3 divisões, e o principal, o exército D, com 7 divisões e uma divisão reserva. Os 2 primeiros exércitos ocupariam a Renânia setentrional, que fazia fronteira com a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo. Acreditava-se que essa região não traria problemas. Já o exército D ficaria encarregado da Renânia Meridional, vizinha da França. Entretanto, nem toda a massa de tropas iria participar da invasão da Renânia. A maior parte das divisões permaneceria ao leste do rio Reno, pronta para alguma eventualidade. Na realidade, o avanço rumo ao oeste seria realizado por uma força composta por 19 batalhões de infantaria e 11 grupos de artilharia, totalizando 22 mil homens. Cada uma das unidades seguiria para cidades designadas e somente 3 batalhões deveriam aproximar-se da fronteira com a França. Também estava definido que as forças da Landespolizei alemã na Renânia se colocariam imediatamente sob as ordens das novas autoridades militares. Em conjunto, somariam 28 batalhões de infantaria. Um grupo de caças Heinkel 51, Heinkel, e um ou outro bombardeio, Heinkel 50, pousaram nos aeroportos da Renânia, 27 aviões no total, onde também foram dispostas 2 baterias de artilharia antiaérea com mais 800 homens. Isso significava que se o exército francês resolvesse reagir de verdade, os alemães não teriam grande chance de vencer o combate. Muitos oficiais alemães estavam com os nervos à flor da pele, incluindo o ministro da Defesa, general Blomberg. Muitos acreditavam que o Führer havia se precipitado. A Alemanha não tinha ainda o poder militar necessário para dar aquele passo. De fato, os 3 batalhões que deveriam se aproximar da fronteira francesa receberam ordens para recuar imediatamente se as tropas francesas começassem a atacar. Havia um medo geral de que a ação terminasse em desastre e em nova humilhação militar, mas a França não reagiu. A única ordem transmitida para as tropas francesas foi de que ocupasse os postos de combate nas fortificações da linha Maginot. O Estado-Maior francês calculou que não haviam entrado na Renânia mais do que 30 mil homens do exército e da aviação da Alemanha, que se somaram aos 30 mil homens da Landespolizei, já distribuídos no território. Além disso, era preciso computar como combatentes os membros das diferentes milícias nazistas espalhadas pelas cidades da Renânia: 150 mil militantes da SA, 15 mil das SS e 30 mil do NSKK, Organização Paralimentar do Partido Nazista, assim como os membros do serviço de trabalho do Reich presentes na região. Com isso, o total de efetivos alemães chegava a 295 mil homens. E o exército francês, dizia-se, não tinha no momento força suficiente para bater-se contra tal contingente de alemães. A operação terminou da melhor maneira possível para os alemães. As tropas que marcharam sobre a Renânia foram acolhidas com enorme entusiasmo. A população atirou flores aos soldados e saudou-os com euforia. A humilhação da longa ocupação estrangeira transformou-se numa acolhida especialmente calorosa para os soldados alemães, sendo a primeira das Blumenkrieg, Batalha das Flores, a ser vencida pela Wehrmacht. Blumenkrieg, Blumenkrieg. Para Hitler foi um triunfo completo. Em primeiro lugar, ele se saiu vitorioso diante de seus próprios líderes militares, muitos dos quais o haviam desencorajado a lançar essa operação. Em segundo lugar, foi vitorioso sobre a França, que ficou paralisada diante da ação alemã. Os aliados da França no leste europeu começaram a desconfiar de sua capacidade de gerenciar conflitos. A popularidade de Hitler na Alemanha aumentou ainda mais. Dizia-se que a restauração da soberania nacional só não acontecera antes porque o governo da República de Weimar havia sido fraco. Assim, a ditadura de Hitler e sua imagem pessoal foram diretamente relacionadas à recuperação do orgulho nacional. E como não poderia deixar de ser, os alemães aderiram em peso à ideia de que o uso da força no lugar das negociações seria o meio mais eficiente
suficiente para a Alemanha conseguir o respeito que merecia. Aí vamos lá, né? Tem algumas figuras para mostrar para vocês. Primeira imagem aqui está a seguinte legenda. As milícias nazistas familiarizavam seus integrantes com os hábitos e práticas militares para a defesa de sua ideologia. Uma outra imagem. Contra a Alemanha nazista, o Partido Comunista Francês investiu no discurso patriótico, afirmando que o Terceiro Reich de Hitler pretendia anexar as regiões de Alsácia e Lorena. Outra imagem aqui. O líder nazista Hermann Göring, comandante supremo da Luftwaffe, LUFTWA-FFE, inspeciona as unidades de Berlim em 1938. Aí tem uma página aqui contendo várias informações. Vamos lá. A estrutura das Forças Armadas Alemãs, a Wehrmacht, não sei. Wehrmacht é como ficou conhecido o conjunto das Forças Armadas Alemãs. Era composta por 3 ramos principais, terra, mar e ar, e pelas Waffen-SS, não sei, WAFFENSS. Além disso, recebia o apoio de organizações civis. OKW, Oberkommando der Wehrmacht. OBERKOMMANDO, espaço DER, espaço WEHRMACHT. O alto comando do Exército era equivalente ao Ministério de Defesa, controlava a política militar de forma geral, necessidades econômicas, inteligência, etc., e elaborava as principais estratégias. Reichskriegsfleet, não sei, REICHSKRIEGS, FLAGGE, a bandeira de guerra do Reich que identificava a Wehrmacht. E aí tem os seus símbolos, né? Vamos ver cada símbolo aqui. HEER. O exército terrestre representava a maior parte das forças armadas. Em 1939, respondia por 85% da Wehrmacht, com 2,6 milhões de homens. Era dirigido pelo alto comando do exército, OKW. Luftwaffe, não sei, LUFTWAFFE. A aeronáutica alemã, em 1939, contava com 400 mil homens. Além das unidades de voo, possuía em terra unidades de controle de bateria antiaérea, além de tropas paraquedistas. Kriegsmarine, não sei, KRIEGSMARINE. Eu não conheço alemão, gente. Depois vocês me corrijam aí. A Força Naval. Em 1939, era composta por 50 mil homens. Tinha uma pequena força de combate de superfície, uma notável força submarina e uma artilharia de defesa costeira. Waffen, WAFFENSS. As SCHUTZSTAFFEL nasceram em 1925 como braço armado do Partido Nazista. Desde o início da guerra, tentou tornar-se uma nova elite militar. Sua atuação era semelhante à do exército terrestre. Organizações civis. Nas zonas de operações militares, essas organizações eram consideradas parte da Wehrmacht. Usavam uniformes, recebiam armamento leve e podiam ser condecoradas militarmente. Polícia. O corpo uniformizado atuava em zonas ocupadas. O não uniformizado combatia os inimigos do Reich e foi responsável por crimes atrozes. Serviço de trabalho do Reich. Seguiam a Wehrmacht realizando tarefas de apoio militar, como o reparo de pontes, a abertura de aeroportos e a construção de linhas defensivas. Organização TODT, criada por Fritz Todt para construir autoestradas, seguia as tropas trabalhando em construções de apoio como fortificações. Reichsbahn, REICHSBAHN. A Companhia Nacional Alemã de Ferrovias era responsável pelo transporte de tropas e suprimentos a longa distância. Aqui estão os símbolos respectivamente. Embaixo aí. Outra imagem, pessoal. Luftwaffe, peça-chave do poder militar alemão. Mostrou ao mundo uma infinidade de modelos de aviões com destaque para o Heinkel HE-46.
Isso aí. Chique, né? Aí, olha só, tem 2 páginas aqui falando só a respeito das Olimpíadas de Berlim de 1936. Eu gostaria de ler essas informações para vocês. Vamos lá. Olimpíada de Berlim, 1936. A Alemanha nazista, sob o governo de Hitler, foi o palco da 11ª edição dos Jogos Olímpicos Contemporâneos. A competição teve seu propósito esportivo obscurecido pela insistência alemã em demonstrar a superioridade do Terceiro Reich. O maior espetáculo esportivo de todos os tempos. A cerimônia de abertura foi o cenário propício para a propaganda nazista. Berlim acendeu pela primeira vez a tocha simbólica dos Jogos Olímpicos, que foi conduzida desde Olímpia, na Grécia, por 3.000 corredores. A cerimônia foi presidida por Rudolf Hess e Joseph Goebbels. Aí tem imagem da tocha aqui, né? Aí, medalhistas. Os esportistas que conquistaram mais medalhas. O atleta alemão, Konrad Frey, 3 de ouro, 1 de prata, 2 de bronze. A nadadora holandesa é Hendrika Mastenbroek, não sei, Mastenbroek, 3 de ouro e 1 de prata. Jess Owens, esse aqui é histórico, hein? Jess Owens, o atleta afro-americano Jess Owens ganhou 4 medalhas de ouro. 100 metros rasos, 200 metros rasos, revezamento 4 por 100 metros e salto em distância. Bateu 2 recordes mundiais e 1 olímpico. É considerado um dos maiores atletas de todos os tempos. Medalhas por países. Vamos ver. Alemanha, 33 de ouro, 26 de prata, 30 de bronze, um total de 89. Segundo lugar, Estados Unidos, 24 de ouro, 20 de prata, 12 de bronze, tem um total de 56 medalhas. Hungria, terceiro lugar, 10 medalhas de ouro, 1 de prata, 5 de bronze, um total de 16 medalhas. Quarto lugar, Itália, 8 de ouro, 9 de prata, 5 de bronze, um total de 22 medalhas. Quinto lugar, França, 7 de ouro, 6 de prata, 6 de bronze, um total de 19 medalhas. Finlândia, sexto lugar, 7 de ouro, 6 de prata, 6 de bronze, com um total de 19 medalhas também. Sétimo lugar, Suécia, 6 de ouro, 5 de prata, 9 de bronze, com um total de 20 medalhas. Japão, 6 de ouro, 4 de prata, 8 de bronze, um total de 18 medalhas. Holanda, oitavo, não é isso? Nono, aliás, Holanda é nono, né? 6 de ouro, 4 de prata, 7 de bronze e temos um total aí de 16 medalhas. Por último, 10º lugar, Reino Unido, com 4 de ouro, 7 de prata, 3 de bronze, total de 14 medalhas. Aí tem algumas curiosidades aqui, vamos ver. Barcelona versus Berlim. Barcelona era favorita para ser escolhida como sede da Olimpíada. Contudo, a instabilidade política da Espanha diante da Guerra Civil foi um dos motivos que levaram o comitê a decidir por Berlim. Os jogos aconteceram entre 1º e 16 de agosto. O avanço tecnológico. Algumas inovações introduzidas durante os Jogos de Berlim. Os Jogos Olímpicos de 1936 foram o primeiro grande evento transmitido pela TV. 25 telões instalados em teatros por toda Berlim permitiram que a população acompanhasse os jogos gratuitamente. Foi desenvolvido um novo sistema para fotografar o instante da chegada dos atletas nas corridas. Foram distribuídas câmeras por todo o estádio. Os jogos foram transmitidos por rádio para 41 países. A informação era distribuída por um sistema de telex. Utilizou-se um dirigível para transportar material jornalístico. Aí me parece que tinham 2 estádios, né? Um na frente do outro. Tinha um estádio náutico com capacidade para 20.000 espectadores, com piscina para saltos e também piscina para competição. Esse estádio menor aqui, ó. Vendo? 2 piscinas. Tinha o dirigível, que, assim como foi descrito aqui, né? Dirigível Hindenburg sobrevoou o Estádio Olímpico momentos antes de Adolf Hitler surgir em cena, como uma amostra da grandeza alemã. E aí, né, o dirigível aí com a bandeira nazista atrás, né? Com os símbolos da bandeira nazista atrás. Tá. Eles fizeram até uma comparação do dirigível com o tamanho do estádio. O dirigível, pessoal, tinha 245 metros de comprimento. É grande pra caramba, né? 245 metros.
Ele era um pouco menor do que o estádio. Vamos ver aqui as inscrições, né, os detalhes aqui. Eu acho que eles não falam o tamanho do estádio aqui, não falam não. Mas tem aqui uma demonstração, né, uma simulação de como que era o estádio. Tinha a entrada dos atletas de um lado e do outro lado tinha um arco por onde entrava o público, né? Cada um de um lado. O estádio foi inaugurado em 1936 e tinha capacidade para 76 mil espectadores. No meio do estádio tinha o palco principal e a sala de imprensa. Acho que não tem mais nenhuma. Tem outra informação não. Só isso. Aqui é o estádio. Ó. Vendo? O estádio dirigível é um pouco menor do que o estádio, tá? Até o desenho aqui, ó. Esse desenho pequenininho aqui, ó, onde está meu dedo, mostrando muito bem a comparação do dirigível com o estádio aí maior. Fim do capítulo 5. Será que a gente dá início à leitura do capítulo 6? Capítulo 6 ele vai até a página... 83, 84, 85, 86. Até a página 86. Não, eu vou deixar para outro vídeo. É isso daí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Falou!